sobreviventes em livros! Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Agora a gente não vai falar de livros, não exatamente neste momento. Eu quero falar para vocês da Ozzy. A Ozzy é uma marca incrível de camisetas, parceira da Arezzo, uma marca que você conhece, e ela também é parceira daquela marquinha do Pica-Pau, a Reserva. E eles enviaram para a gente, a nossa parceira aqui do canal Sobrevivência em Livros, a Ozzy nos enviou essa camiseta aqui maravilhosa do Sobrevivência em Livros, outras camisetas também, e é um algodão, é uma malha maravilhosa, super confortável e fresquinha desse calor brasileiro. Então, visitem o site da Ozzy. Aparece aqui, reserva.ink/Ozzy. Visitem, escolham lá a sua camiseta maravilhosa. Aproveite que frete é grátis, isso mesmo. Na compra de qualquer camiseta, a quantidade que seja, o frete é grátis. Você pode comprar uma, duas, três, 10, todo o estoque deles, que o frete será grátis. Você vai ver camisetas como essa que você também pode pedir para que eles estampem a sua logo, a logo da sua empresa, a logo da sua banda, a logo que você quiser, que você desejar. E vocês vão ver lá também camisetas maravilhosas de Halloween, vão ver de times de futebol. Então tem do Flamengo, Corinthians, Vasco, Botafogo, Real Madrid, PSG, Manchester United, Bayern de Munique, de cidades como Nova York, Londres, Paris. Vocês vão ver também de motociclismo, o tema de motociclismo, vão ver o tema também de rock. Então vocês vão visitar, vocês vão escolher para dar de presentes para vocês ou para outras pessoas. Aproveitando também que está chegando, de repente, um aniversário de alguém que você ama, que você gosta. Vai chegar o Natal, aproveite o Natal também. Aproveite o Natal para você fazer a sua compra e ganhar fretes grátis em quaisquer compras. Bem, é isso, meus amigos. Então, vocês vão visitar aqui a Ozzy, reserva.ink/Ozzy e fazer a sua compra. Olá, sobreviventes em livros, sejam todos muito bem-vindos. Evanildo Bechara é um dos mais importantes professores gramáticos e linguistas brasileiros, cuja obra mais conhecida e influente, publicada em 1961, é A Moderna Gramática Portuguesa, referência fundamental para o ensino de língua portuguesa, seja no Brasil ou fora do Brasil, escrita considerando os aspectos sociais, culturais e educacionais do país e do mundo e fatos históricos que forjaram tanto suas formações escolar e acadêmica, quanto sua atuação como linguista e intelectual. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre o professor gramático, filólogo, linguista brasileiro da língua portuguesa e membro da ABL, Academia Brasileira de Letras, Evanildo Bechara, que partiu recentemente em 22 de maio de 2025, aos 97 anos, deixando, entre diversas obras, um dos almanaques gramaticais mais completos da língua portuguesa, farol para estudos internacionais acerca da essência da língua camoniana, com suas peculiaridades enraizadas na língua latina. A Moderna Gramática Portuguesa. É importante lembrar que a língua portuguesa, que já tinha ficado órfã de Bechara, na semana seguinte, em 30 de maio de 2025, ficou sem a presença física do professor Fernando Venâncio, considerado a maior autoridade em língua portuguesa. Entre as diversas contribuições acadêmicas em pesquisas, documentações e publicações de artigos e livros sobre o nosso idioma, está Assim Nasceu uma Língua, sobre as origens do português. A respeito dessa obra, há um vídeo aqui no canal
Vale muito a pena vocês assistirem-no, porque vocês vão descobrir muitas histórias absolutamente desconhecidas sobre a história da língua que nós falamos. Então, esse também é um material importante para professores, estudantes e leitores em geral, porque o professor Fernando Venâncio escreveu Assim Nasceu uma Língua, sobre as origens do português, de uma forma romanceada para atingir também o público não especialista, não estudante de língua portuguesa. E sim, também um público que tenha o prazer e o hábito da literatura em si. Sobreviventes, a moderna gramática portuguesa versa além da gramática do português em seus prismas normativo e descritivo, ao fazer contextualizações históricas. O professor Evanildo Bechara faz uma amálgama do rigor acadêmico com uma sensível clareza didática, proporcionando uma análise pormenorizada da morfologia, da sintaxe e da fonética do nosso idioma, da língua portuguesa. A gramática é um órgão vivo que apresenta constantes atualizações conforme as mudanças linguísticas e normativas que ocorrem ao longo do tempo, como o polêmico acordo ortográfico da língua portuguesa, e propõe reflexões quanto ao emprego da norma culta em meio aos usos contemporâneos na língua, sobretudo nos circuitos digitais. Por tais razões, a obra é frequentemente usada em instituições de ensino superior e médio, tanto por professores e estudantes, quanto por estudiosos ou por quem simplesmente deseja realizar uma breve consulta sobre as normas do idioma. O bebê Evanildo Cavalcante Bechara, que viria a ser um dos maiores nomes estudiosos da língua portuguesa no Brasil, nasceu no dia 26 de fevereiro de 1928, em Recife, Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Ficou órfão ainda criança, por isso foi enviado à então capital do Brasil, o Rio de Janeiro, onde foi adotado por um casal português, que o criou no tradicional bairro carioca da Tijuca, hoje próximo ao estádio do Maracanã, ao lendário Maracanã. Aluno de escolas públicas, vou repetir, Evanildo Bechara foi aluno de escolas públicas. Logo cedo, o seu talento em estudos da língua portuguesa foi notado pelos professores e também pelos seus pais. Quando tinha 15 anos de idade, Evanildo fez um trabalho escolar sobre gramática, que obviamente chamou a atenção de seus professores que, muito impressionados, decidiram mostrá-lo a professores universitários. Ao concluir seus estudos escolares, o precoce rapaz ingressou na Faculdade de Letras Neolatinas da UERJ e, anos depois, doutorou-se em Letras Neolatinas pela UFRJ. Ao mesmo tempo que estava na academia, começou a lecionar em escolas como o Colégio Pedro II. Depois foi professor na UFRJ e na UERJ, sendo nomeado diretor do setor de filologia e consultor de diversas reformas curriculares na área de língua portuguesa. O sempre discreto Evanildo Bechara, em sua vida privada, eleito membro da Academia Brasileira de Letras no ano 2000, foi discípulo e colaborador de mestres linguistas consagrados do quilate do filólogo e linguista português de Lisboa, Luiz Felipe Lindley Sintra, participando ativamente das discussões sobre o polêmico acordo ortográfico da língua portuguesa. Além de Lindley Sintra, Bechara ou foi influenciado ou trabalhou com nomes do quilate do jornalista, crítico literário,
filólogo, historiador, tradutor, pintor e membro da Academia Brasileira de Letras, João Ribeiro. Bechara também atuou ao lado do filólogo brasileiro, considerado o maior sintaxista da língua portuguesa, Manuel Said Ali-Ida. Também trabalhou com o linguista, pesquisador e professor universitário brasileiro Joaquim Matoso Câmara Júnior, ou Matoso Câmara. Também atuou ao lado do professor gramático, filólogo e ensaísta de Teófilo Otoni, na cidade mineira, Celso Cunha. Respeitáveis nomes que despertaram seu interesse pela tradição filológica, pela gramática histórica do português e pela linguística moderna. Ao longo de sua carreira, o professor Evanildo Bechara foi laureado por vários prêmios e homenagens, como o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de sua obra, a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo Ministério da Cultura do Brasil, inúmeras homenagens de universidades e centros de estudos no Brasil e em Portugal também, e até ceder seu nome para intitular bibliotecas, centros de estudos e prêmios acadêmicos na área de letras e literatura. As últimas palavras de Evanildo Bechara em português foram pronunciadas há pouco tempo, em 22 de maio de 2025, aos 97 anos lúcidos, deixando seu nome perpetuamente como referência em estudos gramaticais de um dos idiomas mais importantes do mundo, e lindos também, a língua portuguesa. Sobreviventes, durante os anos 1930, quando o jovem Evanildo era criança e adolescente, Getúlio Vargas toma o poder com a Revolução de 1930, iniciando a ditadura da Era Vargas durante a Segunda Guerra Mundial. O garoto cresce sentindo o peso das palavras de valorização da unidade nacional, do civismo, de um sistema de educação altamente normativo e autoritário, ancorado na disciplina e na valorização da gramática tradicional, no ensino da língua portuguesa como formas de integração do Estado Novo. Ao fim dos conflitos na Europa, Bechara vive sua adolescência em meio à polarização ideológica fomentada no início da Guerra Fria e as duras censura e vigilância sobre a produção intelectual e o ensino no Brasil. No início da década de 1950, ao ingressar na universidade, o futuro gramático testemunhava o botão start da industrialização brasileira ser pressionado pelo governo JK, Juscelino Kubitschek, que, sob o lema 50 anos em 5, primava pelo progresso e desenvolvimento nacionais, com a criação de universidades, expansão do ensino superior e valorização da formação intelectual. Enquanto isso, Bechara equilibrava suas atividades como professor e seus estudos sobre história da língua portuguesa, ensino da língua e linguística normativa e gramática. O Brasil via a década de 1960 ser caracterizada por intensas transformações. Na educação, havia uma crescente demanda por modernização do ensino, especialmente da língua portuguesa, motivada pelos estudos de linguística moderna, estruturalismo, funcionalismo, que ganhavam cada vez mais atenção nas universidades. Já no cenário político, o país afundava numa areia movediça que levaria ao golpe militar de 1964, com a instauração da ditadura militar, através de uma forte repressão política que, paradoxalmente, privilegiava a expansão das universidades e a valorização dos ensinos técnico e científico, e um discurso normativo e conservador
na educação, sobretudo no que tangia a língua portuguesa. A educação do idioma era pautada por um ensino formalista. Já Bechara propunha uma visão mais moderna e descritiva da gramática, mais atenta aos novos movimentos de modernização da gramática e o surgimento de estudos mais científicos da linguagem. Assim, sob a influência da linguística estrutural e da filologia românica, o professor publica em 1961 a moderna gramática portuguesa. Nesse terreno, a obra de Bechara floresce como uma tentativa de equilibrar a tradição normativa com os novos estudos da linguagem, produzindo frutos saborosos por seu equilíbrio entre tradição e modernidade. Portanto, não é de se admirar que a profundidade teórica, sistematização, aliada à aplicabilidade prática, clareza, logo fizeram de a moderna gramática portuguesa um clássico do ensino de língua portuguesa, adotado em escolas, vestibulares e concursos públicos, por conseguinte, uma ferramenta indispensável por professores e estudantes. Entre as décadas de 1970 e 1980, houve diversas agitações de independência dos países africanos de língua portuguesa, muito em razão pela literatura produzida consoante o pensamento lusófono e pela propagação da língua portuguesa fora da Europa e do Brasil. No fim da ditadura militar no Brasil, Bechara já havia sido hasteado como bandeira no meio acadêmico. Em 1985, a redemocratização no país, que teve seu ápice na promulgação da Constituição Federal de 1988, discursava sobre a valorização da cidadania, dos direitos humanos e da educação pública. Então, chegam os anos 1990 e os anos 2000, declarando a urgente redefinição do ensino da língua portuguesa no Brasil com base em diretrizes mais inclusivas. Os PCNs, nessa época, atuando como consultor do MEC, o Ministério da Educação, e em comissões do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, Bechara percebe que suas obras começam a ser usadas em ambientes digitais, cursos online e concursos públicos e vestibulares. Em 2016, o acordo ortográfico defendido pelo professor entra em vigor no Brasil, sobretudo pressionado pela globalização e pelo uso cada vez mais democrático da internet. Matizes que fizeram surgir novos desafios para a norma da língua e a padronização ortográfica, dois dos temas centrais nas reflexões do mestre, mas também polêmicos em outros países falantes de língua portuguesa. Sobreviventes, obra mais importante do professor Evanildo Bechara, a moderna gramática portuguesa, que está na 40ª edição, vejam só, vamos falar sobre ela em linhas gerais. A análise detalhada da obra ficará para vocês em consultas, estudos e outras referências, outras necessidades acerca do estudo da língua portuguesa, como ela é utilizada nos dias do século XXI, seja em concursos, na vida escolar, acadêmica, dentro do ambiente de trabalho e em diversos espaços sociais e digitais, com explicações acessíveis voltadas para quem deseja compreender a estrutura e o conteúdo da gramática de forma clara e elucidativa. A moderna gramática portuguesa está dividida em 3 grandes temas: fonética e fonologia, morfologia e sintaxe. Logo no capítulo 1 da parte 1, fonética e fonologia, o professor faz a introdução à fonética,
no qual ele estuda os sons da língua portuguesa, estabelece diferenças entre vogais, consoantes, semivogais e ditongos. Na parte 2, Morfologia, Bechara, em 17 capítulos, analisa cada classe de palavra da língua portuguesa a partir do prisma formal, funcional e semântico. E, finalmente, após a construção de todo esse conhecimento de como se comporta estruturalmente a língua portuguesa, na última sessão, a parte 3, Sintaxe, o professor desenvolve estudos sobre a estrutura e a organização de frases e orações do capítulo 21 até o capítulo 31, para depois finalizar a sua moderna gramática portuguesa, apresentando apêndices e complementos nos quais esboça modelos de conjugação verbal, glossário gramatical, quadros resumo, diferenças entre o português do Brasil e de Portugal e tece comentários sobre o acordo ortográfico. Em resumo, a proposta de Bechara é bem simples: que haja prática na aplicação da gramática ao texto. No âmbito da leitura, ele indica que o professor use a gramática para explicar efeitos de sentido causados por escolhas linguísticas. Depois, deve analisar a estrutura de orações para revelar argumentação, progressão temática, coesão e estudar as figuras de linguagens e construções sintáticas expressivas. Já na escrita, o professor Bechara recomenda ensinar a adequação linguística a diferentes gêneros e contextos, corrigir desvios gramaticais a partir da reflexão sobre o texto produzido, e não apenas pela regra isolada em si. E, por fim, trabalhar reescrita como exercício de domínio gramatical e estilístico e prática também caligráfica. Na opinião do mestre, a gramática deve ser uma ferramenta reflexiva e não mecânica, de forma que o aluno não fique a decorar regras, sendo saturado por regras, mas que aprenda a refletir sobre o idioma falado e assim saiba quando e por que empregar determinada norma ou determinada regra, consiga construir textos com coesão e coerência e empregue mecanismos de progressão textual, conjunções, pronomes, tempos verbais, como exemplo. Sobreviventes, no nosso dedinho de prosa sobre o reconhecido como o maior obelisco da língua portuguesa, o professor Evanildo Bechara, se incomodava com os estudos gramaticais lá do início do século XX, marcados pela predominância da gramática tradicional normativa. Mas somente na década de 1950, influenciado por surgimento de novas correntes da linguística, como o estruturalismo, o gerativismo e a sociolinguística, Bechara passou a pensar em unir a tradição gramatical às novas abordagens linguísticas, mantendo um diálogo entre o ensino da norma culta e o uso real da língua, o uso cotidiano da língua, pelas pessoas. Assim, a partir de suas ideias e práticas pedagógicas, o professor tece críticas à abordagem tradicional e ao formalismo excessivo do ensino focado em classificação de palavras, memorização de regras, falta de conexão com a produção e leitura de textos reais e pouco estímulo ao raciocínio linguístico e à reflexão crítica sobre a língua. Nesse vértice, Bechara compilou suas ideias e suas pesquisas para escrever sua moderna gramática portuguesa, na qual roteiriza uma abordagem simples, com foco na função da gramática no texto
e não na regra isolada, presa, hermética. Ele deseja um ensino reflexivo com destaque para o contexto de uso. Integração entre leitura, análise, produção e revisão textual. Respeito às variações linguísticas, mas com domínio da norma culta. A partir do novo século, novas discussões sobre variação linguística, educação inclusiva e reforma ortográfica levaram Bechara a ser ativo em instituições como a Academia Brasileira de Letras e também presente em diversas comissões educacionais e linguísticas. Suas ações são berço para muitas gerações de professores, gramáticos e linguistas dentro e fora do Brasil, onde seu pensamento tornou-se símbolo da transição do ensino tradicional mofado para uma abordagem mais científica e comunicativa do idioma camoniano. Internacionalmente reconhecido por seu pensamento, que opta por uma abordagem mais funcional e contextualizada da gramática, sobretudo no que tange ao ensino da gramática aplicada ao texto, e salienta a importância de integrar o estudo da gramática ao uso real da língua, principalmente na leitura, produção e interpretação de textos. O professor Evanildo Bechara, em sua opus magna, explora com profundidade as principais dificuldades gramaticais enfrentadas, seja por falantes, seja por estudantes do português no cenário brasileiro. O saudoso membro da ABL trata dessas questões com uma perspectiva que une norma culta, uso real da língua e tradição gramatical, sem ignorar a evolução histórica e as variações do nosso idioma. Antes de terminarmos, vale lembrar que o ano de 2025 ficará marcado para sempre pela orfandade da língua portuguesa. No intervalo de apenas 8 dias, em maio, o idioma perdeu suas 2 maiores referências acadêmicas da atualidade. Os professores Evanildo Bechara, do Brasil, e Fernando Venâncio, de Portugal. Todavia, os legados de ambos os mestres se complementam, se amalgamam e seguem vivos para sempre na história da língua portuguesa, em estudos escolares e acadêmicos e demais pesquisas. Mais uma vez, convido a todos vocês para assistirem ao vídeo Assim Nasceu uma Língua, sobre as origens do português, sobre uma obra fundamental, e também a comprar esse livro. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!